Seja muito bem-vindo a mais uma live aqui nesse Instagram. Seja muito bem-vindo. Confesso que já faz um tempinho que eu não faço live aqui, mas estou de volta. Seja muito bem-vindo. Vou esperar um pouquinho a galera entrar. Vamos no aquecimento agora, aquecendo para a galera entrar. Gente, olha só, quero te pedir um favorzinho. Vamos esquentar um pouquinho mais essa live e vamos convidar pessoas para vir assistir? Então manda notificação, ó, aqui embaixo tem uma notificação, é um aviãozinho. Clica nesse aviãozinho e manda essa live para os teus amigos, para eles saberem que essa live começou, tá? Pode ser que alguns aí estão atrasados, acabaram de chegar do serviço, né? Então manda essa live para todo mundo, ok? Certo, já me organizei aqui. Bora começar então, né? Olha só, essa live de hoje, para que você possa aproveitar melhor essa live, eu quero te passar alguns avisos, tá bom? Primeira coisa, se livre de todas as suas distrações. Desliga a notificação do WhatsApp, desliga a TV, tá bom? Se você tá ali no meio de pessoas, vai pro teu quarto, fica sozinho, mas se livre das distrações. Porque assim você vai ter uma imersão melhor na live, você vai conseguir se concentrar melhor, beleza? Vamos lá então, olha só. O segundo aviso que eu quero te passar é o seguinte, de que essa live aqui não é só uma live, é uma aula, tá bom? E essa aula que eu vou te passar hoje é uma aula que eu gostaria de ter tido quando eu comecei a aprender inglês lá atrás. Mas eu não tive. Infelizmente eu não tive uma aula como essa. Agora você, que é privilegiado, vai ter uma aula como essa. E nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre... Eu vou te contar o passo a passo para você começar a aprender inglês, tá bom? Mas é um passo a passo assim que você tem que prestar atenção. Se você sair da live no meio, você vai perder as etapas. Então fica até o final para você ver todo esse passo a passo para você começar a aprender inglês. Beleza? E o terceiro e último aviso, tá bom? Pra gente começar de vez, é o seguinte. Vai ser uma live rápida, tá bom? Não vai ser uma live muito longa, vai ser uma live rápida pra mim te explicar o passo a passo de uma forma bem clara e bem didática mesmo. Como que você começa a aprender inglês. Porque quando a gente vai começar um assunto, a gente vai começar a aprender alguma coisa, às vezes a gente fica meio perdido, não é verdade? A gente fica perdido, meu Deus, por onde é que eu começo? E eu já passei pelo processo que você está passando agora. Eu já estive no seu lugar, eu já estive no lugar de alguém que não sabia nada sobre inglês e que está começando agora. Então eu vou te explicar o passo a passo para você trilhar esse caminho, trilhar essa jornada. Vamos lá, olha só. Passo a passo para começar a aprender inglês. Vamos lá. Papel e caneta na mão, para você não perder o raciocínio e você anotar tudo que eu falar aqui, beleza? Vamos lá então, olha só. Eu defini aqui em mais ou menos 3 passos principais, tá ok? 3 passos para você começar a aprender inglês. Primeiro passo, você precisa definir um propósito. O que é um propósito, Thaís? Imagine que você decide começar a trabalhar. Tudo bem, mas você vai trabalhar só por trabalhar? É claro que não. Você tem um propósito por trás do seu trabalho. É ganhar dinheiro, é construir uma carreira, enfim, entre outras coisas que você quem decide esse propósito. Mas você precisa definir um propósito quando você quer começar a aprender inglês, você precisa se encontrar no inglês. Você quer aprender inglês para jogar jogos, para você conseguir entender melhor os jogos, porque a maioria são em inglês, por exemplo, os grandes jogos são em inglês. Você quer começar a aprender inglês para você entender sua música preferida em inglês melhor? Você quer começar a aprender para você fazer um intercâmbio, viajar, turistar um país diferente? Então, faça essa reflexão. Por que eu quero aprender inglês? E, além disso, se você estiver pensando, Thaís, mas eu não tenho propósito, sou perdida na vida. Tudo bem, não tem problema nenhum. Se você está perdida, apenas estude, que em algum momento você vai se encontrar. Em algum momento você vai passar por uma situação na sua vida que você vai falar, opa, o inglês está me servindo aqui, entendeu? Na dúvida, estude primeiro.
Aí você vai se encontrando. Se você não se encontrar, beleza, parte para outro idioma. E o importante de você ter esse propósito é porque o propósito, ele vai ser o porquê. Quando você estiver desanimada, você vai pensar naquilo, você vai pensar, poxa, eu estou estudando inglês por causa disso. Então, tem que continuar apesar das dificuldades, ok? Vamos lá para o passo 2. Segundo passo, fica comigo, presta atenção, tá? Segundo passo. Defina qual inglês você vai estudar. Nossa, Thaís, mas como assim? Não é só estudar inglês? Nada disso. Atualmente existem várias variações do inglês. Assim como tem variações do português, não é verdade? Tem o português, os sotaques diferentes e tudo mais. O inglês é a mesma coisa. Atualmente existem duas principais variações do inglês, que é o inglês britânico e o inglês americano. A diferença é que eu, por exemplo, eu ensino inglês americano, falado aqui na América, nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo. Já no inglês britânico é falado lá em Londres, por exemplo. Em Londres, por exemplo, é falado o inglês britânico. Então, você tem que definir qual deles você vai falar. A grande diferença entre os dois, basicamente, está na pronúncia. A pronúncia que muda de um para o outro. Deu para entender? Mas dá uma pesquisada melhor e se encontra ali. Qual que você curte mais, qual que você gosta mais. Tá bom? Beleza, definiu qual inglês que você vai estudar? Agora você vai definir um método de estudo. O que é isso? Não basta você só estudar. Você tem que saber como estudar. Sabe por quê? Porque eu conheci pessoas que estudavam por horas a fio, horas e horas, e no final das contas não aprendiam nada. Então, o que define se você vai aprender ou não, não é necessariamente o tempo e nem só você querer estudar. Você tem que saber como fazer isso. Você tem que usar uma metodologia, um método. O que é um método? É a forma como você vai fazer isso. E quais formas que você pode estudar? Você pode estudar escrevendo resumos. Você pode estudar lendo livros. Você pode estudar ensinando outras pessoas, que quando você aprende, você repassa o conhecimento, aí você vê se você está conseguindo explicar bem para a pessoa, e se a pessoa entender, sinal de que você está fazendo certo. Deu para entender? Então, você tem que pensar nisso, no método que você está estudando, porque é isso que vai definir se você vai aprender ou não. Deu para entender? Por exemplo, para mim, eu consigo aprender melhor escrevendo. Gente, eu escrevo pra caramba. Tipo, adoro escrever. Para mim, escrever é vida. Já para outras pessoas, escrever não funciona. Hoje existem aplicativos de estudo. Você já deve conhecer algum, ou já deve ter ouvido falar. Para mim, aplicativo não funciona. Para mim, o que funciona é escrever. Então percebe que a forma de estudar, ela varia e ela funciona para cada um diferente. Então, aí você deve estar se perguntando, mas diante de tantas formas de estudar, qual você vai escolher? São muitas. Então, para você escolher uma, você precisa testar. Teste todas, se for preciso. Mas teste e veja aquela que funciona melhor para você. E como saber se funciona é se você está aprendendo. Se você usa um método e não aprendeu, vai para outro. Se esse outro método está fazendo com que você aprenda, beleza, esse é o teu método, você vai levar para o resto da sua vida. Então, você precisa definir isso. Porque é muito fácil, né? A gente escuta assim, estuda. Fulano, você precisa estudar. Mas quando é que te disseram como você vai fazer isso? Gente, a cabeça do aluno fica perdido. Ele sabe que precisa estudar, mas como que ele vai fazer isso? Eu vejo alunos que têm a página do caderno em branco porque não sabem o que fazer. Então, defina um método de ensino, um método de aprendizagem. Nas minhas aulas particulares, eu tenho um método de ensino, né, que eu criei do meu jeitinho, que é um jeito que eu encontrei de ensinar os alunos e para que eles aprendam de um jeito simples, porque eu ensino para iniciante, então eles precisam de um olhar mais singelo, mais simples, mais claro. E eu tenho comigo essa metodologia, então defina o seu método de aprendizado, tá bom? Beleza. Já definiu um propósito, já definiu o inglês, já definiu o método?
Esses são os 3 passos, tá? Quarto passo, definir um roteiro de estudos. O que é isso? Pesquise quais são os assuntos iniciais ali do inglês. E assim, não tem muito segredo não. É até meio óbvio. Cumprimentos em inglês, despedidas em inglês, objetos em inglês. Vai começando ali pelo simples mesmo. Monta um roteiro, escreve ali, ó, vou aprender isso, isso e assado. Defina um roteiro. Tudo isso que eu tô te falando não é balela, não é para ser fresco, nem nada disso. É para ter planejamento, porque quando você se planeja, as coisas dão mais certo. Quando você planeja a construção de uma casa, quando você faz ali a arquitetura, você faz a medição correta, ela flui melhor, entendeu? As pessoas trabalham melhor, elas sabem para onde que ir, elas sabem qual tijolo elas vão usar, elas sabem qual tipo de cimento, enfim. Quando você tem um planejamento, o teu trabalho, o teu estudo flui melhor e você tem uma noção a longo prazo, entendeu? Você não depende ali da circunstância. Então, quando você define ali as principais coisas que você tem que estudar, você tem um repertório, você tem ali com você uma visão de futuro, uma visão de um mapa do que você vai fazer dali pra frente, entendeu? Então, coloca ali os assuntos que você tem que aprender. Vai listando ali cumprimentos, coisas que você gostaria de aprender, por exemplo. Você quer aprender como falar... Você cozinha, por exemplo, você cozinha muito. Você quer aprender como falar os objetos da cozinha em inglês. Fala, não, precisa aprender os objetos. E você vai aprender. Deu para entender? Então, tenha consigo um roteiro, um repertório, uma lista de coisas que você precisa estudar. Ok? Certo? Já foram umas 4 coisas aí que eu falei. Vou repeti-las, tá bom? Definir um propósito. Definir qual inglês você vai estudar. Definir uma metodologia de ensino ou de aprendizagem, depende se você for um professor ou um aluno. E definir um roteiro de estudos, tá bom? 4 passos para começar a aprender inglês, beleza? E assim, o mais importante de tudo isso que eu te falei é você ter paciência. Porque a aprendizagem é um processo contínuo. Não espere que você vai aprender tudo em um dia ou tudo em um mês. Vai levar um tempo para você conseguir aprender. Então, tenha paciência, tá bom? Tenha paciência. Às vezes, quando a gente está no início, parece que as coisas não estão fazendo sentido, parece que a gente não está aprendendo. Mas continue, tenha a consistência de estudar um pouquinho a cada dia, que vai chegar um momento em que você vai começar a entender as coisas em inglês. Aí, nesse momento, você vai ver o teu resultado, você vai ver que você está aprendendo ali, sabe? Então, tenha paciência e, apesar das dificuldades, continue. Porque as pessoas que aprendem inglês, elas não são perfeitas, elas não são geniais, elas são persistentes, na verdade. Elas são pessoas que continuam, apesar das dificuldades, entendeu? Então, seja essa pessoa que continua e não que já desiste no primeiro dia, entendeu? Então, é isso. E, além disso tudo que eu falei, uma outra coisa muito interessante que eu vou revelar para você é o seguinte. Aprenda inglês, busque pessoas que já sabem inglês para você aprender com elas. Busque pessoas que já trilharam esse caminho que você quer trilhar. Sabe por quê? Porque essas pessoas têm lições para te ensinar. Essas pessoas têm macetes que ela vai te passar, tem dicas às vezes muito poderosas, dicas que foram decisivas no processo de aprendizagem delas. Então, busque pessoas que já têm experiência com isso, tá bom? Porque se você buscar uma dica de alguém que não sabe nada, é difícil, você não vai evoluir, entendeu? Então, busque informações de pessoas que já trilharam o mesmo caminho que você, pessoas como eu, por exemplo, que já estudam há algum tempo. Enfim, busque por essas pessoas que já tiveram essa experiência, porque com certeza elas vão ter alguma lição para te contar, vão ter alguma dica, vão ter algum conselho, enfim. Elas vão te dar boas referências. Busque por referências, tá bom? Na internet tá cheia delas. Aqui no meu Instagram, gente, eu aconselho vocês a pegar um dia assim da semana, ver o meu Instagram inteiro.
Gente, tem dica pra caramba aqui no meu Instagram. Tudo sobre inglês tá aqui. E todo dia eu posto coisas novas. Então, maratone o meu Instagram, meu feed. Veja os posts. Se você não gosta muito de ler, porque os posts é mais leitura. Vê os meus vídeos. Tem lives que eu fiz passada. Já tem 2 lives que eu fiz aqui no Instagram. Então, dá uma olhada a fundo no meu feed, que com certeza você vai encontrar alguma luz, você vai encontrar alguma inspiração ali para você começar, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar para vocês, esse passo a passo. Mas o que eu tenho para falar para você, resumindo tudo isso aí, se planeje, tá bom? Para você não ficar perdido, para você ter um repertório do que estudar. E segundo, seja persistente. Vou repetir. As pessoas que aprendem inglês, que aprendem francês, que aprendem japonês, que aprendem qualquer coisa na vida, não são geniais, não são pessoas perfeitas, nada disso. São pessoas que, apesar dos defeitos delas e das dificuldades, elas persistem. Então é isso, gente. Obrigado pela presença aqui de vocês. Espero que eu tenha ajudado vocês nesse início aí dessa caminhada do inglês. Bons estudos. Eu espero verdadeiramente que vocês consigam aprender inglês. Não desistam. Vocês chegam lá. E é isso, gente. Um grande abraço. Obrigada. Tchau.